Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje a gente vai montar um circuito elétrico no laboratório virtual FET Colorado. E além de montar o circuito elétrico, nós vamos entender todos os conceitos envolvidos na eletricidade, né? O que precisa acontecer para que exista o fenômeno da eletricidade, além da gente estudar a lei de Ohm, todas as variáveis relacionadas à lei de Ohm, todas as unidades de medida e os cálculos. Então vamos primeiro montar um circuito elétrico. Então, para eu montar o circuito elétrico, eu preciso primeiro de um material condutor, um fio condutor, que geralmente é cobre. Cobre, que é o segundo material que melhor conduz eletricidade. O primeiro é a prata, porém o cobre ele é mais abundante, né? Então ele é muito mais barato, por isso que a maioria dos fios que a gente tem em casa aí nos nossos aparelhos são fios de cobre. Então, se eu monto um circuito elétrico aqui, eu preciso fechar o circuito elétrico para tentar acender a lâmpada. Você vai perceber que eu não consigo a princípio, porque faltou a fonte de energia. Então não basta eu ter ali um fio condutor com elétrons, né? Então essas bolinhas azuis aí com sinal de menos, elas são os elétrons que estão em toda parte, toda a matéria contém elétrons, porém os elétrons em si não são eletricidade, né? Os elétrons, para se transformarem em eletricidade, eles precisam estar em movimento ordenado, todos andando no mesmo sentido, como vocês vão ver aí, eles andando, né? Mas para isso nós precisamos então de uma fonte de energia, que é no caso aqui, uma bateria. E aí sim, quando eu fecho o circuito, nós temos uma corrente elétrica. Agora sim a gente vai ver os elétrons correndo todos ali em movimento ordenado, passando na lâmpada, fazendo com que aqueça o filamento da lâmpada e acenda, né? Essa aqui é uma lâmpada incandescente, então ela acende através do efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. E aí depois esse filamento, quando ele aquece, ele emite luz, e as lâmpadas incandescentes funcionam desta maneira. Mas voltando lá ao conceito de eletricidade, eu vou aumentar aqui a voltagem da minha lâmpada, a tensão da minha bateria, ou melhor dizendo, eu vou colocar uma tensão que é muito conhecida, que é aquelas que tem geralmente nas casas, nas tomadas, né, da nossa casa, que é a tensão 110 volts. Então eu vou colocar lá 110 volts, que a gente está acostumado com essa tensão, e vou explicar o que isso significa. O que significa ter uma tensão com 110 volts? Significa que a diferença de potencial elétrico, ela é 110 volts. E o que é diferença de potencial elétrico? O próprio nome diz, diferença de potencial elétrico quer dizer que existe uma diferença entre dois polos, onde um está faltando elétron e o outro está sobrando elétron. É por isso que então todas as tomadas têm dois buracos, a pilha tem as baterias, né? Ela tem um lado positivo e negativo. O que isso quer dizer? Ela quer dizer que de um lado da pilha ou da tomada, ou do buraco da tomada, ele tem muitos elétrons, e do outro ele tem menos elétrons, tem mais prótons do que elétrons. Então essa diferença de potencial é o que dá a energia, o estímulo para que os elétrons se movam. Por quê? Porque se de um lado tem muito elétron, e elétron repele elétron, né? Os opostos se atraem, então o elétron quer ficar perto de próton, ele se atrai. Então o elétron ele quer ir para o lado onde tem mais prótons do que elétrons. E para ele conseguir ir, a gente precisa de um circuito elétrico. Aí no caso que a gente fecha então o circuito com o fio, com esse material condutor que vai conduzir os elétrons para onde ele quer ir. E aí sim ele vai dar a volta aqui no fio e vai lá pro outro lado, que é o lado onde tem
onde tem mais prótons do que elétrons, né? E agora, se a gente quiser, por exemplo, aqui um voltímetro para medir a tensão, a gente liga aqui o voltímetro em paralelo, não se esqueça disso. Depois, em um outro vídeo, eu vou montar circuitos em série e em paralelo para a gente ver a diferença dos dois. Mas no caso, quando você for usar um voltímetro na sua casa, na eletricidade, de qualquer lugar aí, você precisa ligar em paralelo com o circuito, e aí você vai ter a tensão lá, a diferença de potencial do que está acontecendo ali, que no caso é 110 volts, como eu tinha dito. Agora nós podemos calcular a corrente elétrica, né? Basta colocar um amperímetro aqui no meio desse circuito. Então, se a gente liga aqui um amperímetro, a gente vai ver que a corrente elétrica é de 11 amperes. E aí a gente percebe que o amperímetro ele tem que ser ligado em série, né? Porque a corrente tem que passar por ele para ele conseguir medir qual que é a corrente. Então, o voltímetro é ligado em paralelo e o amperímetro é ligado em série. E se a gente quiser descobrir a resistência desse fio, dessa lâmpada, desse circuito, é só a gente fazer pela lei de Ohm. Então a gente pode abrir uma calculadora aqui. E a lei de Ohm, ela diz que a corrente elétrica ela é igual à tensão ou a diferença de potencial dividido pela resistência. Então, essa é a lei de Ohm, que ela descreve como que funciona a eletricidade, né? Ela diz que a eletricidade ela é diretamente proporcional à tensão, ou seja, quanto maior a voltagem, maior a eletricidade, ela é inversamente proporcional à resistência, ou seja, quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica. É isso que essa formulinha diz, é isso que a lei de Ohm diz. E aí, no caso, nós já temos então a tensão e temos a corrente. O que a gente quer descobrir agora é a resistência desse circuito. Então eu vou manipular a fórmula aí, vou isolar a resistência, vou passar a resistência para o lado esquerdo da equação e vou passar a corrente para o lado direito, né? Passar dividindo a corrente para o lado direito da equação. Então a resistência é igual a voltagem, que é 110 volts, dividido pela amperagem, pela corrente elétrica, que é de 11 amperes, e aí eu tenho a resistência de 10 ohms, né? E aí, se a gente quiser conferir isso aqui no nosso experimento, basta eu clicar aqui na lâmpada, que ele vai dar exatamente os 10 ohms aqui, né? Na resistência da lâmpada. O fio, no caso, não tem resistência, porque esse é um experimento virtual e esse é um fio ideal, né? Um fio ideal seria aquele que não aquecesse, porque, por exemplo, quando você aquece um fio que está sendo usado para ligar um aparelho, você está perdendo energia, né? O ideal seria você usar toda a energia para ligar aquele aparelho, para carregar um celular, por exemplo. Quando aquece o celular, aquece o fio, aquilo é uma energia que a gente acaba perdendo. Então, um fio ideal seria aquele que não perderia essa energia, né? Que não transformaria essa energia em energia térmica, não esquentaria. Porém, nós não temos no mundo fios ideais, né? Mas aqui no mundo virtual nós temos fios ideais. Porém, quem depois for explorar mais aí esse laboratório virtual pode mexer na resistividade do fio aqui, aí também transformar esse fio num fio, por exemplo, fazer esse fio ser um fio de cobre. É só você pegar e colocar a resistividade do cobre, né? É só pesquisar na internet, tem tabelas com todas as resistividades de todos os condutores. É só você colocar aí você vai ter um experimento bem parecido com a realidade.